Sábado, dia 27 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero estarem todos muito bem para me ouvir. Temos muitos assuntos para conversar hoje. Vamos falar aí de anistia, dosimetria, de cassação de vistos. Vamos falar aí do Inácio fugindo do Trump. Temos muitas coisas. E claro que o vídeo vai ser um pouco longo, porque afinal de contas é sábado, dá para passar o tempo comendo uma pizza, né, um hambúrguer, seja lá o que for, que eu já estou com fome. Mas vamos que vamos. Eu queria começar dizendo o seguinte: todos estão vendo aí esse bate-boca, entre aspas, entre Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Gilberto Kassab, todos discutindo quem vai ser o candidato. Muito bem. Parece que agora finalmente estão deixando de lado finalmente Tarcísio de Freitas, que sempre disse que ia ser candidato à reeleição em São Paulo. Mas o pessoal insistia em jogar com o nome dele, a imprensa insistia em jogar com o nome dele, para quê? Para dividir a direita, como eu sempre dizia aqui. Não deu outra. Essa semana foi a gota d'água, quando o site Metrópolis e a CNN também chegou a anunciar que Jair Bolsonaro confirma Tarcísio como candidato. E não passou muito tempo, veio a mentira. Ou seja, a mentira ficou estampada, porque Flávio Bolsonaro desmentiu, diz que não teve acordo nenhum entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, até porque o Tarcísio de Freitas não visitou ainda Jair Bolsonaro, vai ser dia 29. Depois veio o próprio Tarcísio de Freitas fazendo um vídeo confirmando que será candidato à reeleição. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o Ciro Nogueira começou a bater em Eduardo Bolsonaro, dizendo que por culpa do Eduardo o projeto da anistia está travado. Que se ele tivesse parado de provocar Donald Trump para o Trump meter sanções no Brasil, possivelmente o projeto da anistia teria passado. Ele não falou o projeto da dosimetria, falou o projeto da anistia. Mas nós sabemos que eles não estão discutindo a anistia. Eles estão discutindo a dosimetria. Do outro lado, veio o Valdemar Costa Neto dizendo que por culpa do Eduardo, Jair Bolsonaro vai pegar prisão pesada e que eles estão provocando aí o caos na política brasileira, que por isso o projeto da anistia não anda e que o Eduardo teria que parar de ficar provocando o Brasil, né? Pensávamos que ia ficar só nos dois, mas eis que surge, desde ontem, Kassab afirmando que agora o seu candidato é Ratinho Júnior. E aí todo mundo para tentar entender, né? Se ele diz que o candidato dele é o Ratinho Júnior, por que ele ainda estava apostando no Tarcísio? Nós já conversamos sobre isso antes, dizendo que o grande sonho do Kassab é pegar o governo de São Paulo. Ele já foi prefeito e o grande sonho dele é ser governador, tirar proveito dos inúmeros municípios paulistas com prefeitos do PSD. Ok, mas como o Tarcísio desistiu, então agora se apegou em Ratinho Júnior, e a CNN já colocou hoje no ar que o Ratinho Júnior tem maior capilaridade para conquistar votos no Brasil do que o Tarcísio de Freitas, né? Eu até vou fazer cócegas aqui para ver se eu dou risada com isso. Mas, fato é que a coisa está assim. São verdadeiros ratos. Eles são donos de partidos políticos. Para eles, pouco importa se vai ser Ratinho, Tarcísio, Eduardo, Michele, Tiririca ou Zé das Couves. O que eles querem é ser o cabeça de chave
para atrair candidatos para deputados federais e senadores, aumentando automaticamente a capilaridade financeira do fundo eleitoral. Eles não estão nem aí com ninguém. O Ciro Nogueira, fiel escudeiro do Bolsonaro, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, agora já descartou, nem fala mais de Jair Bolsonaro. Para eles, Jair Bolsonaro é carta fora do baralho definitivamente, enquanto nós continuamos com aquela luz no fim do túnel, esperando que por conta de uma ação americana, sim, Jair Bolsonaro ainda possa sair candidato a presidente da República em 2026, até com a ajuda do TSE, que estará nas mãos de Cássio Nunes e André Mendonça, a partir de 2026. Ora, tudo isso serve para quê? Para embaralhar o jogo, dividir a direita. Dividir a direita, é o que eu sempre vinha falando, eles querem dividir a direita, porque a esquerda só tem o Inácio. O Haddad, esse não adianta mais, que não emplaca, e não tem outro. Então, ou o PT morre junto com o Inácio no pleito eleitoral, ou vai se juntar definitivamente com o Centrão, a ala esquerda do Centrão. Porque no Centrão tem tudo. Tem esquerda e direita e em cima do muro. Porque eles vão pro lado que convém, né? Eles vão pro lado que interessa. Mas é isso. A finalidade deles é dividir votos da direita. Quanto mais candidatos, melhor. E é o que vai acontecer. Minas Gerais vai levar seu voto preferencial para Romeu Zema, que fez 2 mandatos por lá, dizem que fez um bom governo. Goiás vai mandar votos para o Caiado. O Paraná vai mandar votos para o Ratinho Júnior. E o Tarcísio de Freitas, que não é burro, eu não vou entrar nessa boiada. Eu não vou entrar nessa boiada, jogar fora praticamente uma certeza de reeleição em São Paulo para entrar num barco furado e ainda sem apoio de Jair Messias Bolsonaro, nem ferrando. E isso ele já vem pensando há muito tempo, não foi essa semana. Há muito tempo ele vem pensando. Porque o seu candidato era também Jair Bolsonaro. E para nós, se não for o Jair, é o Eduardo. Se ele realmente não puder voltar para concorrer, porque o Supremo está de olho em cima dele, seria Michele. Então, esse é o panorama que nós estamos enxergando hoje, não? Mas eu queria dizer que muito poucas pessoas sabem que o Brasil está sendo julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha só, é por conta de um assunto que já entrou no esquecimento da comunidade brasileira há muito tempo. Quem é que se lembra da morte de 96 bebês lá no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro? Isso aconteceu entre 1996 e 97. Por isso que eu disse que já é um caso que entrou no esquecimento. Os casos ocorreram na tal da Clipel, que é uma clínica pediátrica da região dos Lagos e que recebia recursos do SUS. As famílias desses recém-nascidos que faleceram alegam negligências e práticas sanitárias inadequadas desta clínica. De acordo com arquivos que estão na Corte Interamericana, a Clipel foi criada em 1995 como uma clínica privada sem fins lucrativos que funcionava na área interna do Hospital Santa Isabel e funcionava como se fosse uma unidade de terapia intensiva neonatal. Segundo a comissão que levou o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as vítimas nasceram com estado de saúde normal, sem problemas. A maioria das mães não apresentavam problemas de saúde algum que pudesse colocar em risco a vida das crianças, dos bebês, né? Mesmo assim, eles foram levados para UTIs
por conta de diferentes complicações, como problemas respiratórios, prematuridade ou falta de vagas em outros hospitais. E segundo consta, nessas condições 96 bebês vieram a óbito, sem que suas famílias obtivessem explicações razoáveis e claras dos motivos. Justamente por isso o Brasil foi ao banco dos réus. Né? Um tribunal internacional então iniciou esse julgamento que começou sexta-feira, ontem, né? E ainda não terminou, óbvio, e vai deixar o Brasil nessa situação incômoda, né? Incômoda demais. O caso que parecia adormecido agora voltou com força total. Se a condenação vier, as consequências ultrapassarão o campo jurídico, porque o impacto será diplomático e político. Um Brasil condenado em tribunal internacional por omissão ou responsabilidade direta em mortes de recém-nascidos vai ser visto como um país incapaz de proteger sua própria população, principalmente as mais vulneráveis. E no ambiente global, já está carregado de tensões. Uma condenação desse tipo tornaria a posição diplomática do Brasil praticamente insustentável. Vamos lembrar que as consequências em caso de condenação são de caráter apenas jurídico, político, financeiro e simbólico, já que essa Corte Interamericana julga países, não pessoas físicas. Nesse caso, caberia aí ao Brasil apenas indenizar as famílias das vítimas. A questão é que esse episódio também lança uma sombra ainda maior sobre figuras que já estão sob escrutínio internacional, como aquele ministro sancionado. Não porque ele tenha participado de alguma coisa nesse caso, não, muito pelo contrário, mas por ter sofrido aí a sanção da Lei Magnitsky, justamente motivado por questões ligadas a direitos humanos, né, e a liberdades de expressão. O ministro, ele representa o elo frágil entre o Brasil e a comunidade internacional. Se o Estado brasileiro for condenado, como parece que vai ser, nesse processo, né, a associação automática entre violações históricas e violações atuais pode abrir caminho para algo ainda mais grave, como denúncias formais ao Tribunal Penal Internacional, que este sim, Tribunal Penal Internacional julga pessoas e não estados. Ora, a cada página que se abre, digamos, nesse processo, cresce a percepção de que o Brasil se distancia do papel de democracia respeitada e vai se aproximando perigosamente da condição de nação marcada por violações de direitos humanos fundamentais. Agora, mudando um pouquinho de assunto, lá em Nova York, durante aí a Assembleia das Nações Unidas, eis que o presidente colombiano Gustavo Petro resolveu denunciar o que chamou de genocídio em Gaza e conclamou a comunidade internacional à resistência. Seria mais um esquerdopata batendo na mesma tecla, como sempre. Mas acontece que o Gustavo Petro ultrapassou os limites entre a liberdade e a incitação ao crime, quando chegou ao ponto de pedir que soldados americanos desobedecessem às ordens de Donald Trump, afirmando que deveriam seguir as ordens da humanidade. Pedir para que militares americanos desobedeçam a Donald Trump, e ele falando isso dentro dos Estados Unidos, em Nova York, beira o absurdo, né? Um perfeito demente. Claro que isso não ia acabar bem, e não deu outra. Poucas horas depois veio a retaliação do Departamento de Estado americano, que revogou seu visto presidencial, mostrando que Petro não entrará mais nos Estados Unidos.
e alegou que ele havia praticado ações imprudentes e incendiárias ao incitar soldados americanos a desobedecerem ordens e incitar violência. Claro que o metido esperto reagiu com indignação e fúria. Ele disse que os Estados Unidos violaram o direito internacional e as normas de imunidade que protegem chefes de Estado em suas participações em órgãos multilaterais, em visitas oficiais. Sim, a visita era oficial, mas isso não dava direito a ele de falar a bobagem que falou, né? Esse passo que os Estados Unidos deram, né, contra Gustavo Petro mostra que a retaliação americana pode sair do campo diplomático e instalar-se também no jurídico. Porque, afinal de contas, o Petro, que é um chefe de Estado em missão oficial, não pode fazer o que fez. Não pode causar um estrago diplomático como causou. Incitar militares a traírem as ordens de Donald Trump é demais, né? Só que não foi só o Petro que perdeu visto. Ah, não. Tem aí uma pessoinha aqui na terra tupiniquim, na terra do amor do PT, uma tal de Paula Corradi, que é presidente do PSOL, que também perdeu seu visto. E ela mesma anunciou em suas redes sociais que teve o seu visto cancelado pelos Estados Unidos, dizendo que o cancelamento é uma retaliação política do governo de Donald Trump, frente à atuação do PSOL em defesa da soberania do Brasil. Disse o seguinte: se pensam que vão nos intimidar com essas medidas tacanhas, esses fascistas estão muito enganados. Escreveu ela nas redes sociais. Meu Deus, nessas alturas eu acho que Donald Trump deve estar deitado no divã, choramingando com algum psicólogo, né? Só pode. Só rindo mesmo para não chorar. Pela madrugada, viu? Mas segundo o consulado americano, a representação diplomática teria obtido informações que a tornaria inelegível para entrar no país. Claro, todos sabem que há pelo menos um mês os Estados Unidos estão vistoriando a vida digital de qualquer pessoa que peça visto. Estão vistoriando as redes sociais dessas pessoas para saber o que eles falam, o que eles pensam. E aí, passeando ali nas redes sociais, falaram: puxa vida, essa fulana aí, presidente do PSOL, queima a bandeira americana, né? Ela defende o Hamas, xinga o presidente americano. Para que nós vamos dar visto para isso? Para essa tranqueira? Negativo, sem visto. Claro. Com essas e com outras é mais uma que não vai poder fazer comprinhas em Nova York, né? Agora, enquanto isso, ainda lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, o grupo dos BRICS se reuniram para dar mais um recado ao mundo. Em meio a uma crise global de confiança, o grupo resolveu mirar seus dardos diretamente aos Estados Unidos e também na União Europeia, acusando-os de tarifas adotadas, tarifas abusivas, medidas protecionistas e barreiras ambientais, que, segundo eles, fragmentam o comércio internacional. O discurso foi bonito, embalado naquele velho discurso de defesa do Sul global. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes, né? Ele veste Prada, né? E nesse caso, o silêncio. Porque enquanto eles se apressavam em criticar as tarifas americanas e o protecionismo europeu, os BRICS simplesmente ignoraram mais uma vez
aquele conflito lá na Ucrânia. Nenhuma palavra, nenhuma linha, nada com relação ao maior conflito armado da atualidade e que ameaça a segurança alimentar mundial, encarece a energia e coloca em risco a estabilidade de dezenas de países em desenvolvimento. Mas esse silêncio é calculado. Afinal de contas, a Rússia é membro do bloco e parte direta no conflito. E tocar nesse ponto significaria expor a contradição central da aliança. O BRICS prefere posar como defensor da justiça econômica, mas não ousa encarar uma guerra que alimenta justamente as crises que eles dizem combater. Enquanto isto, mais uma vez, o nosso Brasil se coloca como figurante numa peça de tabuleiro, onde os protagonistas são outros. Ao invés de assumir uma postura de equilíbrio, que poderia reforçar sua posição como mediador internacional, o Brasil aceitou e aceita o jogo imposto. Engrossa o coro contra tarifas e sanções, mas baixa a cabeça diante da omissão sobre a Ucrânia. O comunicado dos BRICS denuncia tarifas, critica ajustes de carbono da União Europeia e pede a volta do sistema de apelações da OMC, Organização Mundial do Comércio. Mas o que eles realmente querem é causar tumulto. Porque o que eles oferecem como alternativa? Nada além de retórica. O bloco adota aí discurso de vitimismo, mas na prática não consegue propor um modelo coerente de integração comercial. E o Brasil, que deveria defender seus interesses de forma soberana, se apequena ao ecoar um discurso que serve muito mais para a Rússia, para a China e para a Índia, do que para nós mesmos. Afinal, quem paga a conta do silêncio sobre a Ucrânia somos nós. Quem perde competitividade com a paralisia na OMC somos nós. Quem sofre com a desvalorização da credibilidade internacional? O Brasil, é claro. E nós, o Brasil, ao invés de se levantar contra essa contradição e aproveitar o momento para se colocar aí como um grande intermediador, aceitou ser coadjuvante de uma agenda que nos fragiliza muito mais. O resultado é que continuamos a ser um país que fala grosso contra o Ocidente, mas cochichamos quando deveríamos nos posicionar diante das verdades, né? Ou pelo menos da verdadeira ameaça à paz e ao desenvolvimento mundial. Talvez por isso mesmo que o Inácio esteja fugindo de Donald Trump, como o diabo foge da cruz. Porque o Trump deixou claro lá em Nova York que havia se encontrado por segundos com o Inácio e combinado de se encontrar nessa semana. Só que essa fuga estratégica que o Inácio está preparando não é coincidência. Ele sabe que um diálogo aberto com Donald Trump poderá desmontar a narrativa de soberania que ele tenta impor dentro do Brasil. Sobretudo em um momento em que os Estados Unidos pressionam cada vez mais seu governo por questões econômicas e comerciais, além das diplomáticas. Frente a frente, não haveria ou não haverá como ensaiar discurso pronto ou fugir de questionamentos duros. E é justamente isso que o Inácio teme: ser desmascarado como um líder frágil diante de alguém que não se curva ao politicamente correto e que tem ainda por cima um histórico de jogar pesado na mesa de negociações. Donald Trump sabe negociar como ninguém. No final, a imagem que fica é muito clara. Não é o Brasil que mostra altivez, mas um presidente que foge da exposição direta, temendo ser desafiado por Donald Trump.
A soberania que o que o Inácio tanto propaga, soa cada vez mais como um slogan vazio, criado aí para mascarar sua insegurança diante dos verdadeiros embates internacionais. Então é nessa situação que nós nos encontramos, assistindo aí um bate-boca interminável lá em Brasília, entre aqueles que defendem que Jair Bolsonaro tem que dizer um nome, como se ele fosse obrigado a isso, e não é. Outros que dizem que o Eduardo está queimando as relações, dificultando um projeto de anistia, né, criando problemas para o Brasil. Outros apoiando quem não deve. E outros ainda mostrando a verdadeira cara, como a Cristina Grêmio, que olha só, ela que saiu candidata a prefeita lá em Curitiba, onde o próprio Jair Bolsonaro deu apoio, resolveu se filiar à União Brasil, e agora vai sair candidata ao Senado por Curitiba, com o apoio do Sérgio Moro, governador. Olha só que turminha interessante. É uma turminha interessante. Não vou dizer que ela está errada, não vou dizer que ela é isso ou é aquilo, mas, de fato, ela está um pouco fora dos trilhos daqueles que entendem o conservadorismo brasileiro como conservadorismo bolsonarista. Porque sim, Bolsonaro representa o conservadorismo brasileiro que há muito tempo estava esquecido no Brasil, que ninguém lembrava mais, ninguém mais sabia o que era patriotismo, ninguém mais sabia o que era bandeira brasileira, símbolos nacionais. Tudo isso desapareceu no Brasil e voltou com Jair Messias Bolsonaro. Por isso que a esquerda fica irada, fica nervosa e sabem perfeitamente que tem que destruir a imagem de Jair Bolsonaro. Vão morrer tentando. Vão morrer tentando. O jogo ainda não acabou. Tem muitas peças para serem movidas nesse tabuleiro de xadrez, tenho certeza. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes se gostaram. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Peguem o link do vídeo, passem para seus amigos, né? E quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. Ajudem esse canal a caminhar. Estamos patinando aí há muito tempo, não é isso? De qualquer forma, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.